Espírito Santo está movendo. E esse é um lugar onde o Espírito Santo está movendo. Percebe-se claramente isso, fico feliz com isso, né, de ver que a igreja cada dia cresce mais. Amém, queridos? Mas como o pastor Felipe pegou quase todo o meu tempo, deixa eu correr aqui. Vamos orar. Agora é a hora de você pedir a Deus, falar: Deus, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero que o Senhor renove a minha mente, eu quero que o Senhor me abençoe, que me dê mais revelação. Ore a Deus. Peça isso ao Senhor agora. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito traga a revelação da tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus, mudando a nossa mente, levando-nos, Senhor, a pensar o que o Senhor pensa, a sentir o que o Senhor sente, a desejar aquilo que o Senhor deseja, em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, vocês sabem que, aqueles que já me ouviram compartilhar algo, eu sempre tenho uma preocupação, e todo lugar que eu chego eu faço questão de falar sobre isso, que é você compreender essa nova vida que Deus te chamou para viver. Então, o pastor Felipe estava aqui falando dos cursos. Então, eu sempre fico pensando, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Lemos isso aqui agora nesse versículo que passou. Quantos creem que a vontade de Deus é isso? Pois é, mas para você compreender a vontade de Deus, esse mesmo versículo, ele fala que a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita, mas você só vai entendê-la quando você renovar a sua mente. Então, quando você passa a pensar, a sentir, a desejar aquilo que Deus pensa, que Ele sente, que Ele deseja, aí você entende a vontade de Deus. E para que você renove a sua mente, então você precisa entender, ler a palavra de Deus, porque foi escrita pelo Senhor, usando homens, mas movido pelo Espírito Santo. Então, na Bíblia tem a vontade, tem os sentimentos, tem os desejos de Deus. Se eu e você vamos casar, estamos casados com o Senhor e vamos viver toda a eternidade junto, é importante então entender por que é que eu tenho que abrir mão daquilo que eu penso ou daquilo que eu sinto em função daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus sente. É porque o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Ele deseja é o padrão mais elevado que pode existir. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, aqui tem uma bicicleta aqui, ou tem um carro, sei lá, não sei quais são os carros aqui, bem velho assim, mas lá no Brasil, a gente pode falar assim, um Fusca velho, um Fusca 68, olha, tem um Fusca aqui e tem uma Ferrari. Aí, qual que você escolhe? Mesmo que você não goste da Ferrari, mas você pegar ela e vender, você vai comprar 20, 30 carros para você, da forma como você quer. Por quê? Porque ela é melhor, porque é superior, é um carro superior. Então, por que é que eu tenho que abrir mão do que eu penso ou do que eu sinto em função do que Deus pensa, do que Ele sente? Porque é superior. Deus é Deus. O que Deus pensa é o melhor pensamento. O que Deus sente é o melhor sentimento. O que Deus deseja é o melhor desejo. Então, eu estou abrindo mão de algo pior para algo melhor. Por isso que quando alguém entende a vida cristã, a Bíblia fala que ele converte. Converter, ele estava andando para cá e agora está andando para cá. Mudou. Mudou por quê? Porque ele encontrou algo melhor. E aquele que ainda não encontrou algo melhor, a vida cristã é um peso para ele. Mas aquele que encontrou algo melhor, ele não tem problema em abrir mão daquilo que é pior em função daquilo que é melhor. E quando eu tive essa experiência com Deus, eu preciso entender como que é essa nova vida. Então veja, tem aqui eu vivendo a minha vida, eu me converti. Agora eu preciso entender o que é essa nova vida, porque a vida com Deus é completamente diferente disso que nós aprendemos, de onde nós nascemos, o que nós aprendemos com esse mundo, é completamente diferente daquilo que Deus vive. Porque a Bíblia diz que esse mundo, por mais que alguém às vezes não entenda isso, e tem alguns que nem creem, ele foi gerado, gestado, criado, ele foi feito pelo diabo. Eu não estou falando do planeta Terra, eu estou falando do sistema que conduz o mundo, das filosofias, das teologias, dos princípios, dos valores que o mundo vive. Isso foi o diabo que gestou, não foi Deus. Deus é o reino de Deus. O reino de Deus é diferente, e eu e você precisamos entender isso. Então, se você tem um cristão que ele vivia aqui, antes, teve uma experiência com Deus, e ele continua querendo viver esses princípios, ele vai ser um cristão frustrado. Porque tem coisas que nunca vão acontecer na vida dele, porque Deus chamou ele para cá. A Bíblia diz que Deus te transportou de lá para cá. Então agora eu preciso aprender a viver aqui, nesse lugar que eu estou, chamado Reino de Deus, que é completamente diferente dali. E a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você algo que mostra isso, que mostra a diferença entre um e outro. Como que é que acontece o reino de Deus e como que é que acontece o mundo.
Então, abra sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 3, e olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler aqui a partir do verso 1. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 1. De novo entrou Jesus na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. Agora, sinagoga é a igreja dos judeus, vamos chamar assim, o prédio onde eles se reúnem. Porque você sabe, o judeu só podia adorar no templo, mas o templo é em Jerusalém, e aí o templo, nessa época de Jesus, nem estava lá. Bom, sinagoga era o prédio. Então, eu estava lá numa reunião como essa, Jesus entrou. Então, Jesus entrou, nesse prédio estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos. Esse mesmo texto, essa mesma história, está relatada lá em Mateus, aqui em Marcos e também em Lucas. Mas em Lucas acrescenta algo muito importante da gente saber. Fala que a mão que estava ressequida era a mão direita. Então vamos entender isso. E estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou. Então Jesus perguntou para a plateia, para aquelas pessoas que estavam lá: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignados, e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Olha que coisa assim, eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse texto, eu fico assim, imaginando a situação. Então, imagina, nós estamos aqui reunidos. Aí tem um homem que tem um problema. No caso aqui, é um problema físico. Então, a mão dele, a mão direita dele, estava ressequida. Agora, imagina, há 2000 anos atrás, um homem que a mão que ele deveria fazer mais força, ele trabalhar, onde praticamente tudo que se fazia, todo o trabalho era manual, era braçal. Hoje você senta no computador, você trabalha e tudo, mas naquela época não tinha isso. Então todo o trabalho dependia muito das duas mãos de um homem. E mais, naquele tempo as mulheres não trabalhavam, só os homens trabalhavam, então o sustento da casa, da família, dependia do trabalho do homem. E o trabalho era braçal. Agora, esse homem, especificamente esse que está aí, a mão direita dele não funcionava. Então, imagina para ele trabalhar. Ele tinha problema para trabalhar. E ele não conseguia trabalhar como qualquer outro homem. E isso significa o quê? Ele não conseguindo trabalhar, os seus filhos, a sua esposa também não trabalhando, isso significa que a família daquele homem passava necessidade. Aquele homem também, ele não era visto pelo resto da comunidade como um homem normal, como um homem que pudesse trabalhar ou ele pudesse ajudar em qualquer coisa. Não, dependendo do que ia fazer, ele não podia fazer, porque tinha uma mão ressequida. Então eu imagino que a situação daquele homem era assim, sabe aquela pessoa que vive abaixo do que o restante estão vivendo, que ele desfruta menos, que ele tem menos consideração. Então ele era alguém assim, eu imagino, um pouco que rejeitado pela comunidade. Por quê? Porque ele não conseguia fazer o que os outros faziam. E agora imagina a esposa dele, os filhos dele vendo os outros colegas indo para a escola, outros indo passear, indo no shopping. Não existia naquela época, estou só falando, trazendo para hoje. Mas os filhos dele não podiam ir. A esposa dos outros ia no salão de beleza para arrumar. A esposa dele não podia, porque não tinha recurso. Por que não tinha recurso? Porque não tinha condições de trabalhar. E por que não tinha condições de trabalhar? Porque ele era um preguiçoso? Não, porque tinha um problema que impedia ele de fazer isso. Essa era a situação do homem. Então, esse homem, eu imagino que aqui nessa sinagoga, nessa reunião, e dá para perceber aqui que as pessoas não eram muito preocupadas com ele. E aí, eu imagino que a fama de Jesus corria. Quando Jesus andava pelos lugares, as pessoas iam para quê? Para ser curado e tudo. Eu imagino que ele não era um frequentador dessa reunião. Mas ouviu e Jesus foi lá e ele foi. Ele foi. E aí, dá para perceber, porque Jesus chama ele para o meio, significa que ele estava num canto, estava lá parado, estava na periferia. Então, ele foi ali sabendo que não era talvez bem recebido, não era bem considerado, que ele era alguém assim, meio rejeitado, mas mesmo assim foi ali, porque Jesus estava ali e havia uma possibilidade de ser curado, e se ele fosse curado, a vida dele iria mudar completamente. E ele queria isso e ele foi.
Porque quando Jesus chamou ele para o meio, ele falou, ó, você que está aí na ponta, você que está aí sendo meio rejeitado, vem para cá. Foi isso que aconteceu. Então essa era a situação desse homem. Aí você fala, bom, pastor, pode ser que você se identifique com ele, com alguma coisa que falta na sua vida. Às vezes você não estudou o suficiente, ou não teve a oportunidade de estudar, às vezes você não teve uma família que tem posses e investiu na sua vida, e isso trouxe alguns problemas. Às vezes você foi trabalhar, não conseguiu, não aprende uma coisa, não aprende outra, você tem uma dificuldade. Pode ser que seja esse o seu problema e você se identifica com ele. Mas às vezes você olha para ele e fala, eu não tenho nenhum problema desse. Mas a mão direita ressequida, o que isso significa para mim e para você, além de ser um problema real, físico na vida desse homem? Quando a Bíblia fala de mão direita, ela está falando de pelo menos 3 coisas. De honra. Mão direita na Bíblia significa honra. Mão direita na Bíblia significa autoridade. Mão direita na Bíblia significa poder. Pode ser que você, cristão, está faltando uma dessas 3 coisas. Às vezes você é casado, não tem honra dentro da sua própria casa. Às vezes o seu marido não trata você, mulher, com respeito, com consideração, ele não serve você, isso é falta de honra. Pode ser que você, marido, também não receba da sua esposa a honra devida e você está ali na casa e você não se sente um com a sua esposa. Isso é falta de honra. Isso é falta de honra. Pode ser que vocês casados que têm filhos não tenham autoridade com seus filhos. Você, pais, você tem filhos, você fala com os seus filhos, não te obedece, não olha, não te respeita. Pode ser que os pais não respeitem os filhos, mas os filhos também não respeitam os pais. Então está faltando o quê? Autoridade. Às vezes você está liderando. Pode ser que você está lá liderando. E as pessoas que você serve, que você está orientando, que você ora por elas, elas não te honram. Elas não consideram você qualquer pessoa. E não é, porque você lidera. Você ora por elas, você está servindo. Então isso é falta de honra. Mas às vezes também pode ser que você está lá na célula, você está falando, você fala, você ministra, mas aí aparece um demônio, não tem autoridade para expulsar o demônio. Aí aparece alguém que está enfermo, você ora, não acontece. Eu vi aqui o pastor Felipe falando sobre os cursos. Curso de criação de filho, glória a Deus. Curso de casamento, glória a Deus. Curso de finanças, então quer dizer, eu vejo que finanças é um problema aqui para a igreja. Ou pelo menos para quem está aqui, porque vibrou muito mais com o curso de finanças do que com os outros. Ou seja, eu quero aprender, porque eu quero prosperar. Isso é legítimo? É legítimo. Então, ou seja, está faltando uma autoridade para prosperar. Ou está faltando uma manifestação de poder para expulsar um demônio, manifestação de poder para curar alguém, manifestação de poder para que você fale em línguas, para que você profetize. Os dons espirituais não estão fluindo na sua vida. Isso significa o quê? Que você está com a mão mirrada, a mão direita mirrada, ou seja, não funciona da forma como deveria. Você lê a palavra de Deus, fala, olha, vinham os enfermos, reunia, impunha as mãos e eles ficavam curados. Aqui eu imponho as mãos, parece que a pessoa fica mais doente ainda. Ele veio com dor de cabeça e voltou com dor de cabeça e dor agora no pé. Então assim, mas o que é que está acontecendo? Está faltando poder. Então a mão direita está mirrada. Mas eu estou na igreja, eu vivo uma nova vida, Deus é dono do ouro e da prata, mas eu trabalho, o meu dinheiro não dá para ir até o final do mês. Então, quer dizer, está faltando uma autoridade para prosperar. O que é que está acontecendo? Mão direita mirrada. Pergunta para o seu irmão ou para a sua irmã aí que está do lado. Tem alguma mão mirrada aí, passando aí perto de você? Então, olha, a palavra de Deus está falando que esse homem estava lá na reunião, um homem da mão mirrada. E eu falei tudo isso para ver se você se identifica com ele. Porque se você se identifica com ele, então você está apto a receber a mesma cura que ele teve. Então veja, então mão mirrada, então aqui é um defeito físico, isso é um fato, mas também tem um significado simbólico que é falta de honra, falta de autoridade, falta de poder. Seja dentro do casamento, seja dentro da família, seja na liderança da célula, seja lá no seu trabalho, seja onde for. Se faltar honra, se faltar autoridade, se faltar poder, significa que a mão está mirrada. Então, essa é a parte ruim. Mas a parte boa é que Jesus curou. Quantos creem no poder de Deus? Você pode ser curado ainda hoje. Mas olha o que é que acontece, e é importante. Porque Jesus curou esse homem, mas teve aqui um processo. Olha o que estava acontecendo. Então, aqui estava havendo, vamos pensar assim, um culto. Estava acontecendo um culto de celebração. Jesus chega. E aqui nós temos aqui, pelo menos,
4 personagens nessa história. Nós temos o homem da mão mirrada, que estava lá porque queria receber uma bênção de Deus. Queria que a vida dele mudasse. Queria que, ele sabia, se mudar a minha vida, muda meu casamento, muda a minha família, muda a minha prosperidade, muda tudo. Muda a minha consideração com as pessoas vão me olhar de outra forma e tudo. Ia mudar tudo. A mão mirrada, curada, ia mudar tudo isso. E ele estava lá. Mas tinha um outro grupo também, que é o grupo dos fariseus, que Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Jesus chamou o fariseu de filho do diabo. Está escrito isso na Bíblia. Por quê? Os fariseus tinham uma cara de crente, mas não tinha nada de crente. Eles pensavam como o mundo pensa. Eles viviam como o mundo vive. E, na verdade, eles eram piores do que alguém que não era crente. Por quê? Eles tinham a palavra de Deus, mas viviam como um mundano. Os alvos dele não tinham nada a ver com essa nova vida. Esses eram os fariseus. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Mas não tinha só os fariseus. Lá também tinha o pessoal que não estava doente, não era como os fariseus, mas não tinha posicionamento. Era aquele crente que, não, é crente. Mas é um crente assim que, assim, não tem posicionamento. É um crente que qualquer coisa que acontecer está de bom tamanho. Se ficou demitido, está bom. Se foi contratado, está bom. Se prosperou, está bom. Se não prospera, está bom. Se está doente, está bom. Se ele está enfermo, vai. Se ficou curado, melhor. Então, o casamento não funciona, mas está bom, é assim mesmo, é difícil. A família não é estruturada, mas... Então, é aquele crente conformado com o contexto. Não entendeu que tem poder para mudar o contexto. Então, ele vai vivendo, vai aceitando, vai vivendo a vida. Como diz, tem uma música brasileira que fala, deixa a vida me levar. Né? Então, assim, o cara, deixa a coisa acontecer, deixa, vida que segue. Era o outro grupo. Então, tinha lá os filhos do diabo, que é o mundo. Tinha lá esse grupo que não falava nada. Né? Lá de onde eu vim, de Goiás, assim, nem fede nem cheira. Então, você não sabe o que está acontecendo. Né? É o muro. E tinha o homem da mão mirrada que foi ali para receber um milagre. E tinha Jesus Cristo. Tinha Jesus para demonstrar o quê? Como que é que se vive a vida cristã? Como que são os sentimentos, os pensamentos e a forma dessa nova vida. Então, nós temos aí pelo menos 4 personagens. Pergunta para a pessoa do seu lado, com qual que você se identifica desses 4? Bom, eu espero em nome de Jesus Cristo que não tenha ninguém aqui como filho do diabo. Espero em nome de Jesus. Mas pode ser que você está aqui por uma cura, pode ser que você está vivendo a vida de qualquer forma, e tem aqueles que estão vivendo como Jesus vive. E nós vamos ver isso aqui, está escrito aqui como que é que isso acontece. Então, olha aqui, agora a definição disso. Estavam, então aqui o verso 2 também, estavam observando Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Isso aqui são os filhos do diabo. Se estavam lá, olhando, esses filhos do diabo não estavam nem aí com o homem da mão mirrada. Não estava preocupado com ele. Não estava nem aí se aquele problema afetava a vida dele, a família dele. Não estava nem aí. Por quê? Porque aqui no mundo não tem compaixão. As pessoas te usam, não tem compaixão. Porque o diabo usa todo mundo. Então, o mundo foi criado dessa forma. É um lugar onde você percebe que não tem preocupação com você, que não está nem aí com o que está acontecendo na sua vida, mas eles querem te usar. Então, você trabalha numa empresa que o patrão não está nem aí para você, ele quer te usar. Então, você está dentro, às vezes, bom, não vou dar esse exemplo não, depois vai ficar ruim. Mas é o seguinte, aqui são os filhos do diabo, e olha o que é que está escrito sobre eles. Estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Eu fico pensando, como que é que alguém, vendo alguém que é doente, que está precisando de uma cura, Jesus cura, e aí é sábado, e ele está ali, não está nem aí com o doente, não está nem aí com o deficiente, não está nem aí com o problema do outro, e quer que Jesus o cura, não para curar a pessoa, mas para acusar Jesus, porque era sábado. Sábado é dia sagrado para os judeus, não pode fazer nada no sábado.
E aí, estavam ali observando isso. Aí, olha o que acontece. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Se você ler essa mesma história lá em Mateus e em Lucas, acrescenta alguns detalhes. Porque Jesus pergunta para eles. Então chama o homem para o meio e fala: e aí, eu posso curar ou não? Aí todo mundo fica calado. Aí Jesus ele dá uns exemplos. Se uma ovelha de vocês cair num buraco, em dia de sábado, você tira ela ou não? Você vai esperar o domingo para tirar ela. Ah, se um boi de vocês tiver problema, estiver lá com doença, vocês vão lá dar um remédio para ele ou não? Jesus pergunta isso, fica todo mundo calado. E aí Jesus fala: agora tem um homem aqui, mais importante que um boi, mais importante que uma ovelha, mais importante que uma galinha, muito mais importante que qualquer coisa que você tem. Você cuida dessas coisas e não está querendo cuidar desse homem. É Jesus perguntando para eles. O que aconteceu? Esse cara em silêncio. Por quê? Coração duro. Então ali tinha um grupo que não estava nem aí para aquele homem. E tinha um outro grupo que é crente, que não levantou e falou: não, Jesus, cura ele, cura ele. Esse aqui é meu vizinho, ele passa necessidade, de vez em quando ajuda ele lá. Eu sei que se ele for curado, ele vai trabalhar, ele vai conseguir, ele vai produzir, ele vai ajudar outros. E eu tenho compaixão dele, da esposa dele, dos filhos dele, dos netos dele. Então, cura. Ninguém falou isso, ninguém falou nada. Porque tinha um grupo que era contra, que era os que mandavam ali. E tinha um outro grupo que não queria intrometer e entrar na briga. Mas quem é que estava sendo prejudicado? O homem. O homem estava sendo prejudicado. E aí, olha o que acontece. Olha o que Jesus fala. Olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Olha o que acontece. Jesus tem dois sentimentos. Então, o reino de Deus tem esses dois sentimentos. Primeiro, Jesus ficou indignado com a dureza do coração das pessoas. Jesus e Deus ficam indignados com o mundo. O mundo é inimigo de Deus e Deus fica indignado. Por quê? Não existem princípios e valores e pensamentos e forma e posicionamentos que pensem nas pessoas. Não, pensa na própria pessoa, pensa em ficar rico, pensa em usar pessoas, não está nem aí com as pessoas. É isso que acontece. Jesus fica indignado com isso. Por quê? No reino de Deus não é assim. O reino de Deus é o contrário. Jesus ficou, então, indignado com os fariseus e com compaixão do homem. Jesus ficou com compaixão, por quê? Compaixão faz parte do reino de Deus. Então, quando Deus olha para a sua vida, Ele tem compaixão. Ele não fica indignado com você. Ele fica indignado com quem não quer que Ele ajude você. Ele fica indignado com quem não está nem preocupado com você, não está nem aí. Quando Ele faz algo na sua vida, a pessoa ainda acha ruim. Ele fica indignado com isso, mas da sua vida, do seu casamento, dos seus filhos, da sua situação, das suas fragilidades, das suas dificuldades, das suas fraquezas, Jesus tem compaixão, que foi o que ele falou. Ele ficou condoído de olhar para aquele homem e ver: puxa vida, ele não precisava viver assim, ele poderia ter uma saúde, ele podia desenvolver isso, ele podia ser honrado, ele podia ter autoridade, podia ter manifestação de poder. Jesus fica condoído com isso. Então, não pense que você, doente, Deus bate palma. Não, Deus fica condoído com isso. Por quê? Porque Deus tem poder para te curar. Deus não tem prazer na miséria de ninguém. Porque Deus não vive na miséria. Deus, o Todo-Poderoso, não vive na miséria. Nós somos filhos dele, então Deus olha alguém que está na miséria, alguém que não tem recursos, e fica condoído. Mas o mundo não está nem aí. Silêncio. Mas Deus é diferente. E aí, olha o que acontece. Então, tendo esse contexto, Jesus sabia: se eu curar esse homem, pode ter certeza que eles vão se levantar contra mim. Se eu pregar o evangelho, vamos trazer isso para os dias de hoje, para alguém, pode ter certeza que outros vão se levantar contra mim. Se eu orar por alguém e alguém for curado, pode ter certeza que alguém vai se levantar contra mim. O mundo, qualquer um que se levantar, representa o mundo, porque o mundo não tem compaixão, não tem coração, não tem nada para a sua vida e nem para a minha. Eles querem o seguinte: se vai usar você, se vai pisar em você, se vai destruir sua vida, e aí, fazer o quê? Mas no reino de Deus não é assim. Então veja, Jesus está aqui indignado, com silêncio, porque ninguém falou: olha, esse homem é mais importante que uma ovelha. Jesus, cura ele. O senhor tem poder para curar? Cura.
ninguém falou isso. Ninguém! Só o silêncio. Pergunta para o seu irmão, como que você fica quando você vê Deus abençoando outro que não seja você? Mas aí, olha o que acontece. Jesus chama aquele homem para o meio. Imagina, aquele homem chega e fica lá no canto, porque ele não quer mostrar as suas debilidades, suas fragilidades. Fica lá quieto. Muitas e muitas vezes as pessoas ligam para mim e falam, pastor, eu não quero liderar porque eu não sei ler direito. Outro dia alguém me perguntou isso. Pastor, eu não sei ler, não sei escrever. Eu posso ser líder? Eu falei, olha, líder na igreja, no reino de Deus, não é para ensinar a escrever e ler. Líder é para multiplicar Jesus na vida das pessoas. Você tem Jesus? Fala, então você tem Jesus? Tenho. Então pode. Porque o líder é para levar para as pessoas esse padrão, indignação com o mundo e compaixão das pessoas. Porque isso é reino de Deus. Então veja, o homem chegou, ficou lá atrás, meio que escondido, porque se eu aparecer, todo mundo vai ver. Eu não sei, os judeus têm aquelas roupas, né? Parece um vestido, eu não sei se a mão dele estava escondida, como que estava, ele estava lá no canto. O que Jesus fez? Vem para o meio. Agora eu te pergunto uma coisa, se você tem alguma fragilidade, sempre que alguém falar, pastor, não vou ser líder não, porque eu não sei isso, não sei assado, e vai ficar patente a hora que eu estiver liderando. Eu falei, ainda bem, glória a Deus, porque essa é a forma de ajustar as coisas. Então olha o que Jesus fez, vem para o meio. Agora eu te falo o seguinte, Jesus chamou ele para o meio é uma posição de evidência, é quando você está aparecendo. Então você assumiu uma liderança, você está liderando algo, você é o líder ali da sua casa, ou lá no seu trabalho, seja o que for. O meio é quando está todo mundo olhando para você. E nem todo mundo gosta de ficar no meio. Mas Jesus chamou aquele homem para o meio, por quê? Quando você tem uma palavra de Deus, você sempre vai estar no meio. Quem carrega, porque olha o que aconteceu com aquele homem. Com a palavra de Jesus, vem para o meio. Ele estava lá quieto, mas Jesus, em cima da palavra de Jesus, falou, vem para o meio. Eu vou te falar uma coisa, todas as vezes que você recebeu uma palavra do Senhor, pode ter certeza, você vai ficar em evidência. Os outros vão ficar olhando, os outros vão olhar. E aí o que acontece? Tem uma palavra de Deus, mas tem uma deficiência natural na vida do sujeito. Então, vir para o meio vai definir que você recebeu uma palavra de Deus, todo mundo está vendo, porque é em cima da palavra de Deus que você está fazendo aquilo. Mas também as pessoas vão ver as suas fragilidades, suas debilidades. Então, ir para o meio é uma questão de coragem. Fala para o seu irmão, é uma questão de coragem. Muitos têm uma palavra de Deus, mas têm medo de ir para o meio. E acaba que a palavra de Deus se perde. Porque se aquele homem tivesse falado para Jesus, não, vou para o meio não. Se o senhor quiser fazer alguma coisa, faz aqui, onde eu estou. Aí para o meio eu não vou não. Esse povo aí não gosta de mim, vão me humilhar e tudo, não vou não. Ele não tinha sido curado. Mas acontece que ele foi para o meio. Então veja, se Deus te chamou, se Deus deu uma palavra, um dia alguém chegou para mim e falou, já tinha idade suficiente e tudo, e falou, Deus me deu uma palavra para casar. E aí eu falei, então casa. Não, mas nós estamos orando, nós estamos trabalhando, porque nós precisamos comprar um apartamento, precisamos comprar um carro, precisamos mobiliar um apartamento. Eu falei, então você vai casar na eternidade ou é aqui? Porque eu conheci a vida deles, haja dinheiro para tudo que ele queria fazer antes de casar. Eu falei, mas você está falando que eu devo casar sem isso e tudo? Tá, eu falei assim, você tem uma palavra de Deus? Tem. Então siga a palavra de Deus. Eu falei, vai ser bom você e sua esposa trabalhar e construir tudo juntos. Isso vai conectar mais, vai estar mais. E você está casando o quê? É para ter um carro, para ter uma casa? Ou você está casando para ter uma conexão com alguém para um propósito eterno? Não, é para um propósito eterno. Então casa. Eles casaram, estão muito bem, graças a Deus. E prosperaram muito. Então veja, se você tem uma palavra de Deus, faça. Eu quero te falar aqui, para todos que estão aqui, Deus te chamou para liderar. Ah, pastor, esse A é porque, bom, não vou falar por quê, mas você foi chamado por quê? Porque é o seguinte, Jesus é o rei dos reis. Existe algum rei que está lá dentro de uma sala quieto, trancado, sem fazer nada? Não. Rei aparece, rei está no centro.
Rei tem algo para fazer, tem algo para repartir, tem algo para trabalhar. Rei é assim, Jesus é o rei dos reis. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, você é rei. Aí eu fico pensando, alguém que não consegue liderar uma célula aqui, você vai liderar no reino de Deus na eternidade como? Então significa que você tem todas as condições para isso. Só precisa aprender, faça os cursos aqui de formação e pode ter certeza que você vai ser um bom líder. Então veja, tem uma palavra de Deus, então vai para o meio. O meio expõe que você carrega uma palavra de Deus, mas o meio também expõe sua fragilidade, sua debilidade. Mas em nome de Jesus, se tem uma palavra de Deus, vá. E aí ele foi para o meio. E aí, veja, Jesus está lá, o homem chegou no meio. Eu falei de uns aspectos, mas foi aqui, a hora que pôs no meio, que Jesus falou, cura ou não cura? Faz ou não faz? Salva esse homem ou não salva? E aí ficou aquele climão, aquele pessoal não querendo, e o homem lá precisando. Eu fico imaginando a cabeça daquele homem, de ouvir, é bem o que eu estou falando, ouvir o silêncio, porque você sabe, o silêncio fala mais alto do que muita coisa. Então, aí o homem está lá e Jesus perguntando, pode ou não pode curá-lo? Ninguém fala nada. Naquela hora, aquele homem teve a convicção, ninguém aqui se importa comigo. Ninguém está nem aí para mim. Porque se tivesse uma viva alma que se preocupasse, ia gritar, cura Jesus. Mas ninguém falou nada. Mas o homem está lá no meio. Então veja, agora tem um problema. Jesus olha para o homem, vê que ele tem um problema, Jesus pode curá-lo, mas se Jesus curasse, os fariseus iam se voltar contra ele. Os fariseus queriam apedrejá-lo, os fariseus iam infernizar, se é que isso é possível, a vida de Jesus, persegui-lo. Então Jesus está lá, agora você imagina, você tem algo que se você fizer em nome de Deus, vai criar um problema para você. Nos seus relacionamentos, com as pessoas, no seu trabalho, seja onde, você pode ser demitido, alguém pode cortar você do relacionamento, e tudo por quê? Simplesmente porque você se converteu, simplesmente porque você fez uma ação em nome de Deus. E aí, Jesus faria ou não? Porque Jesus sabia, esse homem está aqui, se eu curá-lo, minha vida, eu nem sei se eu saio vivo daqui, porque os fariseus vão conspirar contra mim, porque estão esperando que eu faça isso, e hoje é sábado para me acusar. Mas aí acontece o seguinte, aí é que é a galera dos calados, são crentes de verdade, mas não tem posicionamento. Jesus tem identidade, e ele sempre agiu segundo a identidade que ele tem. Ele curou o homem, mesmo sabendo que curando, ele ia ser perseguido, mas ele fez assim mesmo. Por que ele fez? Porque quem tem identidade, vive segundo a identidade que tem. Ele não depende dos outros, ele não reage, ele age. Ele vê a situação e ele age segundo a identidade que ele tem. Deixa eu te dar um exemplo daqui. Você sabe que todos nós temos uma única identidade em Cristo Jesus, que é a identidade de Jesus. Mas nós ainda carregamos também uma identidade natural, aquela que a gente, antes de se converter, tinha. E as crianças, eles vieram para cá agora? Jesus amado, dá logo essa oferta então. Nós precisamos ensinar nossas crianças desde pequeno, porque quando elas aprendem a palavra de Deus, elas vão ser adultos melhores do que nós. Nós temos muitas práticas erradas, porque ninguém ensinou quando criança a palavra de Deus para mim e para você. Aí a gente aprendeu coisa errada. Então nós precisamos ensinar as crianças de forma certa. Então olha o que acontece. Então você tem essa nova identidade, mas a carne ainda é natural na sua vida. E ela carrega algumas coisas. Isso é na sua vida, é na minha vida, isso é na vida de todo mundo. E o Wilson, a minha carne, irmão do céu, não queira conhecê-la, é ruim. Ninguém precisa falar, eu já sei, é ruim. Eu sou um cara meio azedo. Eu não sei se todo mundo entende essa palavra. Azedo, assim, um cara meio mal-humorado, e qualquer coisa ele fecha a cara. Minha cara já é fechada de natureza. Mas quando eu estou azedo, aí que ela fica pior ainda do que o que é. E eu tenho um problema com frio. Eu não sei nem explicar isso. Não sei se é porque eu nasci lá em Goiás, lá é 30 graus o ano inteiro. Então, quando eu vou para um lugar que é frio, eu fico assim meio mal-humorado. E esses dias, lá em São Paulo, estava muito frio. Pelo menos para nós, para mim, é muito frio. 10 graus, 8 graus, isso para mim assim, é Polo Norte. Então,
E aí eu já fico assim, meio azedo. Não precisa ter acontecido nada. Eu já estou azedo com frio. Quando fica frio, eu falo, meu Deus do céu. E aí, mas no dia lá que eu vou explicar aqui, tinha acontecido outras coisas que essa eu não vou falar. Mas o frio eu posso falar. Então, e aí, vamos dormir, eu e minha esposa. Olha, dormir, eu tinha que tirar a blusa que eu estava, a roupa que eu estava, com um pijama, e pular logo debaixo das cobertas, e não abrir a coberta, porque você está quente, aí você fica frio, e aí você tem que entrar. E eu estou lá esperando a Zanilda, minha esposa, para a gente entrar junto para debaixo da coberta, para não ter que abrir a coberta. E ela está lá no banheiro, e eu estou lá, em pé lá na cama, esperando para eu tirar a roupa, para vestir o pijama, e ela está lá, e ela está lá com o secador ligado. E eu estou lá pensando, meu Deus do céu, essa mulher não tem cabimento, nós vamos dormir, ela está lá secando o cabelo para dormir. Ela está se maquiando para dormir. Eu estou pensando, falei nada não, mas aqui minha cabeça está pensando. Eu falei, mas eu estou aqui esperando ela está lá, ela não vem. Passa, sabe quando você está aflito com alguma coisa, 1 minuto vira 1 hora, vira... Eu não sei nem quantos minutos, mas para mim era uma eternidade. Eu estou lá contrariado, já estava meio mal-humorado, fiquei mais ainda, e pensando, mas ela não está pensando em nós, ela sabe que eu tenho problema com frio, ela sabe que eu tenho que entrar da coberta junto com ela, porque senão, se eu deitar, depois ela abre, aí passa o frio, e aí acaba que a gente fica junto, um esquenta o outro, e eu não gosto de frio. Estou lá reclamando da minha mulher, não falei nada, não, só aqui dentro, só aqui dentro. Eu antes falava, hoje eu não falo mais, porque depois você fala e tem que pedir perdão e tudo, aí eu fico só aqui dentro, porque... Aí ela não sabe o que eu falei, não sabe o que eu acusei, fica só aqui, aí eu resolvo comigo, eu e Deus e pronto. E aí, estou lá calado, pensando, tá, e não vem. Eu perguntei, você vai demorar? Não. Eu falei, mas está demorando. Estou lá azedo. Aí ela sai do banheiro e vem. E aí ela vem assim, com os braços assim, né? Aí ela chegou e falou assim, eu estava procurando pijama para vestir, mas não achava o pijama. Falei, mas essa mulher onde já estou com esse pijama? Minhas coisas deixaram lá tudo arrumadinho. Falei, não está ali, cadê meu pijama? Será que ela pegou o pijama? Ela não pode pegar o pijama, porque eu preciso desse pijama. Porque se tivesse calor, não precisava do pijama, mas com frio eu preciso desse pijama. Estou lá procurando pijama, nada. Aí ela chega assim, abraçadinha assim, aí ela vem, aí eu falei, acabou? Né? Acabou? Ela falou assim, eu estava esquentando o seu pijama para você. Ai. Olha aqui, ela pegou o secador, estava lá secando o pijama, esquentando o pijama, para a hora que eu tirar a roupa, o pijama está quente, e aí eu não senti frio. E eu estava lá no quarto reclamando dela. Olha aqui, sabe aquela hora que você fala assim, cadê a ponte mais próxima para eu pular dela? Eu fiquei desse jeito. Eu não falei para ela o que eu estava pensando nem nada, porque senão ia sujar demais a barra, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando assim, Deus, tem salvação para mim? Tem? Fala. Tem salvação? Se tiver, me fala, me tira desse lugar aqui agora, porque eu estou querendo sumir, enfiar dentro do lugar, esconder. Eu estou aqui reclamando da minha mulher e ela está lá com o secador esquentando o pijama para mim, e pensando em mim, e eu estou aqui grilado com ela, contrariado com ela. Então, veja, eu estava vivendo segundo a minha identidade natural, carnal, que é a de azedo. E ela estava vivendo a identidade dela. Você que não conhece, minha esposa é uma pessoa muito doce, dá para ver pelo exemplo aí tudo. Parece assim que ela é cheia do Espírito Santo, da hora que acorda até a hora que dorme. É fácil, ela chega, abraça, beija, eu chego, olho, não sei não. E ela tá, por isso todo mundo vem, abraça ela e os outros só pegam na minha mão quando pega. Então assim, porque é diferente, naturezas diferentes. Então veja, e cada um vive segundo a natureza que tem. Eu sou azedo, então estou manifestando meu azedume. E ela é doce, está manifestando a doçura dela, porque cada um manifesta a identidade que tem. E você está rindo, mas você faz parte do grupo dos azedumes? Tem muita gente aqui que eu estou vendo na sua cara que você faz parte do grupo dos azedumes. Nós estamos no mesmo barco, eu acho que está. E você que não faz parte do grupo dos azedumes, você esquenta o pijama do seu marido, assim, com secador, você faz isso por ele, tá? Como que é?
Mas olha aqui, deixa a sua vida para lá. Vamos ver aqui. Mas olha, então Jesus está aqui agora no impasse. Jesus está no impasse. Tem um homem ali que precisando de cura, e Jesus sabendo, se eu agir segundo a minha natureza, que eu tenho compaixão dele, eu curá-lo, pau na minha cabeça. Se eu não curá-lo, então ele continua com a vida que ele sempre teve e eu não vou ter problema. Mas acontece que Jesus sempre age segundo a natureza que ele tem. E eu e você fomos chamados para viver segundo a natureza que Deus nos deu, que é a natureza de Jesus Cristo. Então aí o que Jesus fez? Jesus curou o homem, porque ele agiu segundo a natureza dele. Eu quero te falar, você recebeu uma nova natureza. Então haja segundo essa nova natureza. Não importa o que isso vai acontecer na sua vida, viva segundo a natureza que Deus te deu, porque é uma natureza superior àquela que nós vivíamos antes. Então eu e você fomos chamados para viver segundo essa natureza. Se é para evangelizar, vamos evangelizar. Se é para orar, vamos orar. Se é para curar, vamos curar. Se é para contribuir, vamos contribuir. Mas vamos viver como Deus vive. Fomos chamados para isso. Jesus, ele só expôs a natureza do inferno daqueles fariseus. Expôs também a natureza daqueles que eram crentes, estavam lá na reunião, mas que não tinham posicionamento, crianças ainda. E Jesus estava expondo como se vive o reino de Deus. Então, o reino de Deus, você tem autoridade, você tem honra, você tem poder. Onde você chega, essas coisas manifestam. Então, você emana poder para mudar contexto. Você emana poder para mudar situações, para mudar vidas. E não importa muito o que vai acontecer, você sempre vai fazer aquilo. Por quê? É da sua natureza fazer isso. É da natureza sua e minha ter compaixão de vidas, pregar o evangelho, orar, abençoar pessoas, contribuir. Isso é da natureza. Então não impeça a natureza de Jesus de manifestar. Mas eu estou falando tudo isso para falar o que eu vou falar para você agora. E aí Jesus, olhando, ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Eu vou curar esse homem. Não me importa o que os outros vão falar, eu vou curá-lo. Vou fazer aquilo para o qual eu vim fazer. É para curar, eu vou curar. E aí Jesus fala para aquele homem, estenda a mão. O homem estava lá no canto, o homem agora está no meio de todo mundo. Eu não sei o que eu falei, se aquela roupa estava encobrindo a mão dele, mirrada e tudo, porque talvez ele não queria demonstrar fraqueza nem nada, ou o problema que ele tem. Jesus falou, estende a mão. Se você estivesse no lugar do homem, qual mão você iria estender? A esquerda ou a direita? Porque todo mundo iria ver. Todo mundo, ia ficar claro para todo mundo o seu problema e a sua fragilidade. Então veja, se você ler o texto, nós lemos aqui o texto, a Bíblia diz que o homem estendeu a mão e a mão foi restaurada. Então qual foi a mão que o homem estendeu? A mirrada. A mirrada. Estendeu a mirrada, ele não estendeu a outra boa. Ainda que todo mundo fosse ver, ainda que todo mundo fosse observar, aonde que todo mundo ficasse patente para todo mundo, o problema, a fraqueza, a debilidade dele, ele estava diante do Senhor. Ele não estava ali preocupado com ninguém, porque sabia, esse é o único que teve compaixão de mim, esse é o único que tem poder para me curar, e não me importa o que os outros vão pensar também. Eu quero a cura e vou estender a mão mirrada. Aí todo mundo vê, todo mundo tem certeza e convicção. Esse é o homem da mão mirrada. Mas a hora que ele estende a mão mirrada, o poder manifesta. Porque está diante de Jesus e diante de uma palavra de Deus. Jesus falou, vem para o meio. Jesus disse, estende a mão. Então, em cima de uma palavra de Deus, eu e você não tem que preocupar com a opinião das pessoas. Porque nós temos uma palavra de Deus. É ela que nós temos que abraçar. É ela que nós temos que viver. É sobre ela que nós temos que andar. Porque Deus disse. Se Deus disse, então Ele é Deus. E os outros, não me interessam os outros, porque Deus disse. E se Deus disse, eu vou fazer. E a hora que foi feito, o milagre aconteceu. Então a questão é, com certeza deve ter mão mirrada aqui em alguma área da sua vida. A questão é, se você virar para o meio e se você tem coragem de estender a mão mirrada. Porque diante do Senhor, nós não podemos ficar escondendo com máscara, com roupas, não sei mais o quê. Você se desnuda diante do Senhor, porque Deus sabe quem é você. Você também sabe. E não tem importância que os outros saibam, desde que o Senhor te cure. Porque Jesus não trouxe ele para o meio só para ficar mostrando para os outros e caçoando dele e olhando e humilhando ele. Não tem isso no reino de Deus, não existe isso. Se tem alguém humilhando alguém, ou se é crente, ele ainda não cresceu o suficiente. E se é do inferno, é assim que o inferno trabalha, humilhando.
destruindo, desvalorizando você, acabando com a sua vida. Mas se você está diante do Senhor e com a palavra de Deus, então estenda as mãos. Por quê? Porque Deus vai curar. Eu chamei a equipe de louvor aqui à frente, não sei, rapidamente. Então veja, eu quero orar por você. Eu quero agir segundo a identidade que eu tenho, não a de Azedume, mas a nova criatura, que carrega o poder de Deus, que carrega a manifestação do Espírito Santo de Deus. E aqui é um culto, como se fosse lá a sinagoga. E o Senhor quer te abençoar. O Senhor quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a saúde do seu corpo. Deus quer restaurar a honra na sua vida. Deus quer restaurar a autoridade na sua vida. Deus quer restaurar o poder na sua vida. Por quê? O reino de Deus, Paulo disse isso, não é palavras, mas manifestação de poder. É manifestação de poder. Então, se não está manifestando poder, você está no reino de Deus, mas não está desfrutando daquilo que o reino de Deus é. Então, se falta algo assim, se tem algo mirrado no seu casamento, na sua liderança, no relacionamento com os seus filhos, ou com os pais, ou com os liderados, ou com aqueles que te lideram, ou no trabalho com os amigos, ou com o patrão, ou com os empregados, seja onde for, tem mão mirrada, eu quero saber, você tem disposição de estender as mãos para o Senhor, para que Ele cure? Porque se você tiver fé, estender as suas mãos, ela vai ser restaurada em nome de Jesus, assim como aconteceu com esse homem. A vida daquele homem foi outra. Eu não diria que foi fácil para ele. E numa reunião onde ninguém queria ele lá. E os que queriam ele lá era só para usá-lo, não para abençoá-lo. Era só para usá-lo. Mas ele foi. E quando Jesus falou, vem para o centro, e veja, naquele tempo, as sinagogas, os cultos deles, ninguém ficava de pé, todo mundo sentado. Mas Jesus pôs o homem no meio. E para ir no meio, lá não tem cadeira, tinha que ficar de pé. Ou seja, todos estavam vendo. Todos estavam vendo. Jesus chamou, vem para o meio. E aí Jesus fala, estende a mão. Primeiro Jesus perguntou com ele no meio, pode curá-lo ou não? Para que aquele homem entendesse, só tem alguém que verdadeiramente preocupa com a sua vida, Jesus. Por que é Jesus? Qual outra pessoa tinha disposição de morrer na cruz do Calvário por você? Só Jesus. Só Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que essa é a maior expressão do amor de Deus por mim, por você. Que o único filho de Jesus, de Deus, Jesus, morreu na cruz do Calvário. Isso demonstra o amor de Deus. Então Deus sim se preocupa com você. Fica indignado com quem não se preocupa com você. Mas com você sim. Mas ele fala, não tenha medo, não tenha vergonha das pessoas. Vem para o centro, estende a mão. Ele estendeu. E a cura se estabeleceu instantaneamente na vida dele. Vamos cantar? Só um minuto. Eu quero orar por você agora. Se você tem alguma área mirrada na sua vida, eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você. Enquanto, olha aqui, o que eu vou te falar. Enquanto a equipe de louvor toca e canta, fala para Deus, fala para Ele, fala, Senhor, essa é a área mirrada na minha vida, restaura, porque Jesus me mandou aqui ministrar para você, para te curar, em nome dele. Então, eu vou orar e um poder vai descer sobre a sua vida, restaurando, alegria, disposição, ânimo, coragem e cura física também, porque o poder de Deus é para tudo na sua vida. Mas é importante que você fale, porque aquele homem não abriu a boca, mas com a atitude dele, ele falou mais alto do que todo mundo ali, obedeceu o que Jesus falou, veio para o meio, se expôs e estendeu a mão. Então, estenda a mão mirrada para Deus, ou seja, fale com Deus o que é que você precisa, que você está buscando, porque o poder de Deus, assim como agiu na vida daquele homem, vai agir na sua vida agora em nome de Jesus. Então, enquanto a equipe de louvor toca e canta, você ora e fala com Deus. Vamos cantar. Ore a Deus. Abra sua boca e fala com o Senhor. Não tenha preocupação em falar com Deus. Ele te conhece e tem poder para restaurar.
Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos veem e em seu nome os mortos vivem. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar. Há poder. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. Pai de amor, eu quero liberar poder de restauração agora. Receba em nome de Jesus. Poder que te cura, poder que restaura, a honra, a autoridade, o poder que restaura o seu corpo. Receba o poder, receba a restauração agora, 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 em nome de Jesus Cristo. Seja curado, seja restaurado, em nome do Senhor. Eu quero que você agora ore com a pessoa que está do seu lado. Já recebeu o poder, agora libera o poder. Pai, ore com alguém, abençoa essa pessoa. Fala, eu vou liberar poder sobre a sua vida, eu vou liberar a restauração agora. Ore com fé, libere. Há poder, o Espírito Santo está dentro de você. Libera esse poder, libera uma profecia, libera uma palavra de conhecimento, libera uma restauração, mas libera poder. Libera, em nome de Jesus.
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Libere fé no seu coração. Creia. Não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Existe poder, o Senhor Jesus está aqui. Ele mesmo disse: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali estarei. Não vá embora sem receber um toque, uma bênção, uma palavra, uma visão. Recebe em nome de Jesus. Não é preciso sentir, é preciso crer. Creia. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. E em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os mortos vivem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você veio aqui para receber algo do Senhor. Você não veio pela sua própria vontade. Você não veio só porque alguém insistiu para você vir. Jesus estava aqui te esperando. Ele quer que você creia nele. Ele é a salvação. Ele é a cura, Ele é a restauração. E Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem acender as luzes aí, por favor. Nós temos horário para encerrar por causa do segundo culto, senão ficaríamos aqui mais muito tempo. Mas acredite, Jesus está sempre chamando você para o meio. Jesus está sempre despertando você para algo mais do que você está vivendo. Porque Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quanto mais você atende à voz de Jesus, mais milagres vão acontecer na sua vida. Nunca fique apático, nunca fique parado quando o Senhor te chama. Se Ele te chamou, é porque Ele tem um caminho de vitória sobre você. Amém? Quinta-feira estaremos aqui com o pastor Aloysio. Venha para nós ouvirmos também esse homem de Deus. Deus abençoe você, uma ótima semana, em nome de Jesus.